Capítulo 7 Misticismo. A guerra entre a ciência e a teologia vem apresentando características peculiares. Em todos os tempos e lugares, exceto na França e na Rússia soviética no final do século XVIII, a maioria dos homens da ciência apoiou a ortodoxia de sua época. Alguns dos mais eminentes fizeram parte dessa maioria. Newton, apesar de ariano, foi defensor da fé cristã, em todos os aspectos. Cuvier representou um modelo de retidão católica. Faraday foi sandemaniano, mas os enganos da seita não pareciam ser, até para ele, demonstráveis por argumentos científicos, e a forma como ele tratava o relacionamento entre a ciência e a religião era aprovada pelo clero. Havia um embate entre teologia e ciência, mas não com relação aos homens da ciência. Mesmo quando estes cientistas defendiam ideias condenáveis, geralmente se esforçavam para evitar conflitos. Copérnico, como já vimos, dedicou seu livro ao Papa. Galileu se retraiu. Descartes, embora tenha achado prudente viver na Holanda, lutou para manter um bom relacionamento com os eclesiásticos e, por ter se mantido em silêncio, escapou da censura, por compartilhar das opiniões de Galileu. No século XIX, grande parte dos homens britânicos da ciência ainda acreditava que não havia nenhum conflito essencial entre sua ciência e aquela que fazia parte da fé cristã, considerada essencial pelos cristãos liberais, já que havia sido possível sacrificar a verdade literal do dilúvio e até mesmo de Adão e Eva. A situação nos dias atuais não é muito diferente de todas as épocas datadas desde a vitória do copernicanismo. Descobertas científicas sucessivas fizeram com que os cristãos tivessem que abandonar, uma após a outra, as crenças que a Idade Média considerava partes integrantes da fé. E estes sucessivos recuos permitiram que os homens da ciência se mantivessem cristãos, a menos que seus trabalhos estivessem assentados na fronteira da discussão que o conflito atingiu em nossos dias. Atualmente, e na maioria das vezes durante os últimos 3 séculos, afirma-se que a ciência e a religião voltaram-se a se reconciliar. Os cientistas modestamente admitem a existência de reinos fora da ciência, ao mesmo tempo que os teólogos liberais cedem ao fato de que não podem se aventurar em negar qualquer coisa passível de prova científica. É verdade que ainda existem alguns agitadores, de um lado, teólogos católicos fundamentalistas e arraigados, de outro, estudantes mais radicais de disciplinas como bioquímica e fisiologia animal, que se recusam a ceder até às exigências comparativamente mais modestas vindas de clérigos mais esclarecidos. Mas, em geral, a luta tem sido branda se comparada ao que foi anteriormente. As novas crenças do comunismo e do fascismo são as herdeiras do fanatismo teológico, e talvez, em alguma região profunda do inconsciente, bispos e acadêmicos têm grande interesse pela manutenção do status quo. As relações atuais entre ciência e religião, como o Estado deseja que pareçam, podem ser deduzidas de um volume muito esclarecedor, Ciência e Religião, um simpósio, e consiste de 12 transmissões de comunicação da BBC no outono de 1930. Oponentes declarados da religião não foram incluídos, obviamente, já que, para não mencionar nenhum outro argumento, eles afligiriam até o mais ortodoxo dos ouvintes. De fato, houve um excelente discurso introdutório do professor Julian Huxley, que não apresentou nenhum apoio à mais obscura ortodoxia, mas que também continha muito pouco do que os clérigos liberais hoje considerariam questionável. Os locutores que puderam expressar suas opiniões definidas e declarar argumentos a seu favor chegaram a uma grande variedade de posicionamentos, desde a patética confissão do professor Malinowski sobre um desejo tardio de acreditar em Deus e na imortalidade, até a enfática afirmação de Padre O'Hara de que as verdades da revelação são mais exatas do que as da ciência, prevalecendo o conflito. Entretanto, apesar de todas estas particularidades, a impressão geral transmitida foi que o conflito entre religião e ciência está prestes a terminar. O resultado foi o que se esperava. Assim, Canal Streeter, posteriormente, disse que um fato marcante nas palestras anteriores foi a tendência a uma única e mesma direção. Uma ideia se manteve recorrente, a de que a ciência por si só não é suficiente. Pode ser questionado se esta unanimidade possui alguma significância sobre ciência e religião,
ou sobre as autoridades que controlam a BBC. Mas deve-se admitir que, apesar das muitas diferenças, os autores dos simpósios de fato apresentaram ideias semelhantes ao ponto mencionado por Canon Streeter. Assim diz Sir J. Arthur Thomson. A ciência, como ciência, pergunta por quê? Em outras palavras, nunca faz questionamentos acerca do significado, do sentido ou do propósito desta multiplicidade de ser, tornar-se e ter sido. E continua: assim, a ciência não tem a intenção de ser o fundamento da verdade. A ciência, ele diz, não pode aplicar seus métodos ao metafísico e ao espiritual. O professor J. S. Haldane defende que somente dentro de nós mesmos, em nossos autênticos ideais de verdade, direito, caridade e beleza, e na consequente comunhão com os outros, é que podemos encontrar a revelação de Deus. Dr. Malinowski afirma que a revelação religiosa é uma experiência que, como princípio, está além do domínio da ciência. Não mencionarei, por ora, os teólogos, já que é esperada a concordância com estas opiniões. Antes de prosseguir, tentaremos esclarecer o que se afirma em relação às suas verdades ou enganos. Quando Canon Streeter diz que a ciência não é suficiente, ele está de algum modo expressando um clichê. A ciência não inclui arte, amizade ou vários outros valiosos elementos da vida. Mas é claro que significa mais do que isso. Existe outro significado, ainda mais importante, no qual a ciência não é suficiente, que também me parece verdadeiro. A ciência não intervém em valores e não pode provar proposições do tipo é melhor amar do que odiar, ou a bondade é muito mais desejável do que a crueldade. A ciência pode inferir substancialmente sobre os meios que nos permitam realizar nossos desejos, porém, não pode sugerir um desejo em detrimento a outro. Este é um assunto amplo, sobre o qual discorrerei melhor em um capítulo posterior. No entanto, os autores que citei certamente fazem outras afirmações que considero enganosas. A ciência não tem a intenção de ser o fundamento da verdade. Isto implica que existe outro método não científico de se chegar à verdade. Ao mencionar que a revelação religiosa está além do domínio da ciência, afirma-se este método não científico, ou seja, o método da revelação religiosa. Dean Ing é mais explícito. A prova da religião, então, é experimental. Ele se referia à experiência do misticismo. É um conhecimento progressivo de Deus sobre os três atributos pelos quais ele revelou a si mesmo para a humanidade, algumas vezes chamado de valores absolutos ou eternos, bondade ou amor, verdade e beleza. Sendo assim, pode-se dizer que não existe razão alguma para levar a religião a entrar em conflito com a ciência natural. Uma lida com fatos e a outra com valores, concordando que ambas são reais, estão, entretanto, em diferentes planos. Isso não é bem verdade. Já vimos a ciência invadindo os territórios da ética, da poesia, entre outros. A religião não pode fugir do fato de invadir ambas. Ou seja, a religião deve fazer afirmações que lhe sejam próprias, e não apenas sobre o que deveria ser. Esta opinião, manifestada por Dean Ing, está implícita nas palavras de Sir J. Arthur Thomson e do Dr. Malinowski. Deveríamos então admitir que, a favor da religião, haveria uma fonte de conhecimento fora da ciência e que poderia adequadamente ser descrita como revelação? Esta é uma questão de difícil argumentação, pois aqueles que acreditam terem recebido algumas revelações da verdade professam o mesmo tipo de certeza que temos em relação aos objetos de sentido. Cremos no homem, que viu coisas através do telescópio e que, porém, nunca vimos. Por que então os questionamentos? Não deveríamos acreditar neles quando relatam coisas que a eles são igualmente inquestionáveis? Talvez fosse inútil tentar fornecer uma resposta que possa satisfazer o homem que experimentou a iluminação mística, mas podemos dizer algo quanto ao fato de se aceitar esta evidência. Em primeiro lugar, essa experiência não pode estar sujeita à experimentação comum.
Quando um homem da ciência nos relata o resultado de um experimento, também relata o procedimento para sua realização e, assim, outros podem repeti-lo. E se não há confirmação do resultado, este não pode ser aceito como verdadeiro. Todavia, muitos pensam que podem aceitar que houve a ocorrência de uma visão mística sem a obtenção da mesma revelação. A isso se pode argumentar que um homem deva usar o sentido apropriado. Um telescópio é inútil para um homem que mantém seus olhos fechados. O argumento em relação à credibilidade dos testemunhos místicos pode ser prolongado indefinidamente. A ciência deve ser neutra, já que o argumento é científico. Deve ser conduzido exatamente como o argumento seria conduzido sobre um experimento inexato. A ciência depende da percepção e da inferência. Sua credibilidade é decorrente do fato de que as percepções sejam de tal modo que qualquer observador pode experimentá-las. O próprio místico pode ter certeza de que sabe, e não prescinde de testes científicos, mas aqueles a quem se pede que acreditem nas evidências estão sujeitos ao mesmo tipo de experimentações científicas aplicadas aos homens que dizem terem estado no Polo Norte. A ciência, como tal, não deve ter expectativas positivas ou negativas em relação ao resultado. O argumento principal a favor dos místicos é a concordância entre eles. Não conheço nada mais extraordinário, diz Dean Wing, do que a unanimidade dos místicos antigos, medievais e modernos, protestantes, católicos e até budistas ou muçulmanos, embora os místicos cristãos sejam os mais confiáveis. Não tenho a intenção de subestimar a força deste argumento, já que reconheci há muito tempo em um livro chamado Misticismo e Lógica. Os místicos variam muito em sua capacidade de expressar verbalmente suas experiências, mas acredito que todos aqueles que possuem o melhor desempenho defendem que toda divisão e separação são irreais, e que o universo é uma única unidade indivisível, que o mal é ilusório, e que as ilusões surgem falsamente ao considerar uma parte como um auto subsistente, que o tempo é irreal, e que a realidade é eterna, não no sentido de viver para sempre, mas no sentido de ser sagrado fora do tempo. Não alego que isso seja uma explicação completa das questões sobre as quais todos os místicos concordam, mas as três proposições que mencionei podem servir como representantes de todo. Agora, vamos nos imaginar parte de um júri diante de um tribunal, cujo propósito seria decidir sobre a credibilidade das testemunhas que fazem estas três afirmações tão surpreendentes. Em primeiro lugar, observemos que, embora haja pontos comuns onde as testemunhas concordem, também discordam totalmente em outros, tão convictas quanto foram em suas opiniões de apoio. Católicos, mas não protestantes, podem ter visões nas quais a Virgem aparece. Cristãos e muçulmanos, mas não budistas, podem ter grandes verdades reveladas pelo arcanjo Gabriel. Os místicos chineses de Tao nos relatam, como resultado direto de sua doutrina central, as imperfeições de todos os governos, enquanto a maioria dos místicos europeus e muçulmanos, com igual convicção, preconiza a submissão para a constituição de autoridade. Com relação aos pontos onde haja discordância, cada grupo irá argumentar sobre a inconfiabilidade nos outros grupos. Podemos, assim, se nos contentarmos com o triunfo da retórica, ressaltar que a maioria dos místicos acredita que outros místicos se enganam em muitos pontos. No entanto, eles poderiam considerar um meio triunfo, concordando sobre a importância maior das questões sobre as quais sejam unânimes, quando comparadas àquelas nas quais suas opiniões diferem. Em qualquer caso, entendemos que compuseram suas diferenças e concentraram sua defesa nestes três pontos, a saber, a unidade do mundo, a natureza ilusória do mal e a irrealidade do tempo. Como observadores imparciais, quais seriam as experimentações que poderíamos aplicar às suas evidências unânimes? Se formos homens de cunho científico, naturalmente, em primeiro lugar, questionaremos a existência de algum meio através dos quais seja possível obter diretamente alguma evidência. Para isso, receberemos várias respostas.
Poderão argumentar que, obviamente, não estamos em um estado mental receptivo e que não possuímos o requisito da humildade, ou ainda a necessidade do jejum e da meditação religiosa, ou, se nossa testemunha for indiana ou chinesa, que o pré-requisito essencial seria a sequência de exercícios de respiração. Acredito que o peso da evidência experimental favorece este último ponto de vista, apesar do jejum também ter sido considerado frequentemente eficaz. Na realidade, há uma disciplina física formal chamada yoga, praticada para produzir a certeza mística, recomendada com muita convicção pelos que já a experimentaram. Sua característica essencial baseia-se em exercícios respiratórios, e, para nossos outros fins, podemos ignorar o restante. A fim de testarmos a suposição de que a yoga leva ao insight, vamos artificialmente simplificar esta afirmação. Suponhamos que várias pessoas afirmassem que se, por certo período de tempo, respirássemos de certa maneira, nos convenceríamos de que o tempo seria irreal. Indo além, vamos supor que, ao tentarmos estes métodos, experimentássemos um estado mental tal como o descrito. Mas então, ao retornar para nosso modo normal de respiração, já não teríamos tanta certeza da veracidade dessa visão. Como investigar esta questão? Primeiramente, o que significa afirmar que o tempo é irreal? Se realmente quisermos defini-lo, seria necessário que afirmações como isso antes daquilo fossem simples ruídos vazios, ou supondo-se algo menos do que isso, como, por exemplo, que exista uma relação entre eventos que os coloque na mesma ordem, como a relação existente entre o antes e o depois, mas que é uma relação diferente. Então, não fazemos nenhuma afirmação que torne qualquer mudança real em nossas percepções. Seria como simplesmente admitir que a Ilíada não tivesse sido escrita por Homero, mas por outro homem com o mesmo nome. Teríamos que admitir que não eventos não existem de modo algum, que deve haver somente uma vastidão em todo o universo, envolvendo o que quer que seja real na aparência ilusória de um prosseguimento temporal. Não deve haver nada na realidade que corresponda à distinção aparente entre eventos do antes e depois. Dizer que nascemos, crescemos e por fim morremos pode ser tão enganoso quanto dizer que morremos. Tornamo-nos pequenos e, por fim, nascemos. A verdade do que parece ser uma vida individual é meramente o isolamento ilusório de um elemento no atemporal e indivisível ser do universo. Não há distinção entre melhoramento e deterioração. Nenhuma diferença entre tristezas que culminem em felicidade e felicidades que culminem em tristeza. Encontrando-se, por exemplo, um corpo cravado por um punhal, seria indiferente saber se o homem morreu devido ao golpe do punhal ou se ele fora cravado após sua morte. Este ponto de vista, se verdadeiro, coloca um fim não apenas na ciência, mas também na prudência, na esperança e na conquista. Isso seria incompatível com a sabedoria do mundo e com a moralidade, ainda mais importante para a religião. A maioria dos místicos, é claro, não aceita essas conclusões em sua integridade, porém preconiza doutrinas a partir das quais essas conclusões inevitavelmente surgem. Portanto, Dien Ig rejeita o tipo de religião que apela para a evolução, posto que a ela dá muita importância para o processo temporal. Não há lei de progresso e não existe nenhum progresso universal, ele diz. E, novamente, a doutrina do progresso automático e universal, o berço da religião de muitos vitorianos, trabalha sob a desvantagem de ser quase a única teoria que pode ser definitivamente desaprovada. Sobre essa questão, que discutirei em um estágio posterior, concordo com Dean, por quem, em muitos aspectos, nutro grande respeito. No entanto, ele naturalmente não retira de suas premissas todas as inferências que, para mim, parecem ser justificadas. É importante não caricaturar a doutrina do misticismo, no qual creio haver um centro de sabedoria. Vejamos como ela busca evitar as consequências extremas que parecem advir da negação do tempo. A filosofia baseada no misticismo possui uma grande tradição, desde Parmênides até Hegel. Parmênides diz:
O que é incriável e indestrutível, pois é completo, imóvel e infinito. Nem sempre foi, nem sempre será, pois agora é, de uma só vez, um único contínuo. Foi ele quem introduziu na metafísica a distinção entre realidade e aparência, ou o meio da verdade e o meio da opinião, como as denomina. Fica claro que quem quer que se negue à realidade do tempo deve introduzir alguma distinção, já que, obviamente, o mundo parece estar no tempo. É claro que, se a experiência cotidiana não é totalmente ilusória, deve haver alguma relação entre a aparência e a realidade por trás dela. É nesse ponto, no entanto, que surgem as maiores dificuldades. Se a relação entre aparência e realidade for considerada muito íntima, todas as características desagradáveis da aparência terão suas contrapartes desagradáveis na realidade, enquanto que, se a relação for considerada muito remota, não seremos capazes de fazer inferências do caráter da aparência em relação ao da realidade, e a realidade será deixada a um vago desconhecido, assim como com Herbert Spencer. Os cristãos têm dificuldade em evitar o panteísmo. Se o mundo é apenas aparente, Deus não criou nada, e a realidade que corresponde ao mundo é uma parte de Deus. Mas se o mundo é, em qualquer grau, real e distinto de Deus, abandonamos a totalidade de tudo, que é uma doutrina essencial do misticismo, e somos compelidos a admitir que, até onde o mundo é real, o mal que ele contém também é real. Estas dificuldades tornam a aceitação do misticismo muito difícil para um cristão ortodoxo. Como o bispo de Birmingham diz, todas as formas de panteísmo, como me parece, devem ser rejeitadas porque, se o homem é, na verdade, uma parte de Deus, o mal no homem também está em Deus. Até agora venho supondo que somos um júri, ouvindo os depoimentos dos místicos e tentando decidir se os aceitamos ou os rejeitamos. Quando negam a realidade do mundo dos sentidos, se entendermos o que eles querem dizer com realidade no sentido comum da palavra diante do Tribunal de Justiça, não devemos hesitar em rejeitar o que dizem, uma vez que constataríamos que isso vai contra todos os outros depoimentos, até seus próprios depoimentos em seus momentos mundanos. Devemos, portanto, procurar algum outro sentido. Acredito que, quando os místicos fazem o contraste entre realidade e aparência, a palavra realidade não tem uma significância lógica, mas sim emotiva. Refere-se, em algum sentido, ao que é importante. Quando se diz que o tempo é irreal, o que deveria ser dito é que, em algum sentido e em algumas ocasiões, seria importante conceber o universo como um todo, como Criador. Se ele existe, deve tê-lo concebido ao decidir criá-lo. Quando assim concebido, todo o processo estaria dentro de um todo completo, passado, presente e futuro. Todos existiriam, de certa forma, juntos, e o presente não teria aquela realidade pré-eminente que possui para nossos mecanismos comuns de perceber o mundo. Se esta interpretação for aceita, o misticismo expressa uma emoção, não um fato, não afirma nada, e, portanto, não pode ser nem confirmado, nem contradito pela ciência. O fato de os místicos defenderem suas afirmações seria decorrente da incapacidade em separar a importância emocional da validade científica. É claro que não se espera que aceitem este ponto de vista, mas este é o único, a meu ver, que não se opõe à inteligência científica dentro da aceitação de outras alegações. A certeza e a unanimidade parcial dos místicos não representam nenhuma razão conclusiva na aceitação de suas afirmações. Os homens da ciência, quando deseja que outros vejam o que ele viu, prepara seu microscópio ou telescópio. Em outras palavras, faz alterações no mundo externo, mas exige do observador apenas a visão comum. O místico, por outro lado, exige alterações no observador, através de jejuns, exercícios respiratórios ou através de uma cuidadosa abstenção da observação externa. Alguns se opõem a esta disciplina e acreditam que a iluminação mística não pode ser atingida artificialmente.
Do ponto de vista científico, isso torna mais difícil a experimentação de seus casos daqueles que defendem a yoga, mas quase todos concordam sobre os benefícios do jejum e da vida contemplativa. Todos nós sabemos que o ópio, o haxixe e o álcool produzem certos efeitos no observador, mas, como não valorizamos estes efeitos, não os levamos em consideração em nossa teoria do universo. Sabemos que podem, algumas vezes, revelar fragmentos de verdades, mas não consideramos fonte de sabedoria em geral. O bêbado, que vê uma cobra, não imagina, logo depois, que teve a revelação de uma realidade que estava oculta aos outros, apesar de que algumas crenças não tão diferentes disso deram origem ao culto de Baco. Nos dias atuais, como William James relatou, algumas pessoas consideram que a intoxicação produzida pelo gás hilariante revela verdades que estão ocultas no estado normal. Do ponto de vista científico, não podemos fazer distinção alguma entre o homem que se alimenta pouco e vê o paraíso e o homem que bebe muito e vê cobras. Ambos estão em uma condição física anormal e assim têm percepções anormais. Percepções normais, já que são úteis na luta pela vida, devem ter alguma correspondência com isto. Contudo, em percepções anormais, não há razão para se esperar esta correspondência, e sua afirmação, portanto, não pode se sobrepor ao da percepção normal. A emoção mística, quando não possui crença ilegítima e tão opressiva que possa retirar completamente o homem de sua vida comum, pode proporcionar algo muito valioso, embora de forma mais elevada, propiciada pela contemplação. Amplitude, calma e profundidade podem ser fontes destas emoções, onde, por ora, todo desejo egoísta está morto e a mente se torna um espelho da imensidão do universo. Aqueles que tiveram essa experiência e acreditam que esteja ligada inevitavelmente às afirmações sobre a natureza do universo, naturalmente se agarram a estes pontos de vista. Acredito que estas afirmações não são essenciais e não há razão para considerá-las verdadeiras. Não posso admitir qualquer outro método de se chegar à verdade, exceto pelo método da ciência. Entretanto, no reino das emoções, não posso negar o valor das experiências que originaram a religião. Através de associações com falsas crenças, estas experiências levaram tanto ao mal quanto ao bem. Sem esta associação, pode-se esperar que somente o bem perdure.